Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.150 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal e que têm apoiado o meu trabalho. No vídeo de hoje nós vamos ver o período dos reinados do Vararanes V até o Cavades I, e depois veremos como foi o reinado do Cosroes I, considerado o maior rei da história dos Sassânidas. Então vai ter muita batalha contra os romanos, depois posteriormente contra os bizantinos e também contra os outros povos ali da fronteira do Oriente, que era muita gente que atacava, e alguns que já vimos no vídeo anterior. Mas antes de eu começar a contar essa história, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, então tem várias civilizações do Oriente, Ocidente, África, Ásia, tudo dividido aí em sagas e mini-sagas nas playlists na Videoteca do Zelota. E esse é um especial que eu trago a cada meta de inscrito batida, e a nossa próxima meta é de 3.600 inscritos. Conto com vocês. Me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolher os especiais e também assistirem ao quadro do Curta com Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos daqui do YouTube lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre igual a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos à história do Vararanes V. Bom pessoal, no vídeo anterior eu encerrei o vídeo com o reinado do Isdigerdes I e tivemos aquelas confusões por conta da comunidade cristã que foi ali oficializada dentro do Império Sassânida, o que despertou ali uma grande rivalidade com o clero Zoroastra e também com a parte da nobreza que tinha, claro, aquele poder ali por trás também do trono. E por conta disso, Isdigerdes, quando faleceu, os seus filhos acabaram tendo dificuldades para assumir o trono. Ao contrário do que a gente viu nos vídeos anteriores, sempre existiam disputas entre os filhos para assumir o trono, mas dessa vez a própria nobreza e o clero é que impediu os filhos dos Isdigerdes de assumirem. Então, o primeiro filho dele, o filho mais velho, chamado Sapor, acabou sendo executado. E o filho dele que viria na sequência, que era o Vararanes, acabou sendo impedido também de reinar. Mas o Vararanes ele acaba depois voltando. É escolhido um novo rei que não teria nenhuma ligação com os Isdigerdes, que fazia parte da família sassânida, que chamava-se Cosroes, mas não o Cosroes que a gente vai ver nesse vídeo. Ele fazia parte da família, mas de outra ramificação dos sassânidas. Bom, como eu falei, o Vararanes não desistiu do trono, então ele conseguiu o apoio dos árabes laquimidas, que eram árabes cristãos. E essa família laquimida era uma família também poderosa dentro do império e que ajudou bastante o Império Sassânida na defesa da fronteira do Império Persa contra os romanos. E o Vararanes também conseguiu ali convencer a nobreza de que ele faria um reinado que seria mais misto, né? Que teria uma política que não teria preferência por nenhum dos lados. E aí ele acaba se tornando o novo Shah Sassânida, o novo rei Sassânida, em 420, com o nome de Vararanes V. Bom, segundo a tradição persa, diz que ele era um cara mulherengo que também era um grande caçador. Já nas escrituras ali do Oriente, falam que ele era avaliado positivamente e que dificilmente teria um outro rei tão grande quanto ele. Bom, os caras não conheceram Cosroes, né? E aí durante o seu reinado ele acabou cuidando mais ali da fronteira nordeste do império contra povos nômades que estavam, como sempre, atacando aquela parte. E aí foi quando tivemos a primeira aparição dos Heftalitas, né, que eram chamados de Hunos Brancos, em 422. E depois também tivemos os Kidaritas, que eram os Hunos iranianos, em 427. E foi contra esse povo que o Vararanes teve ali uma grande campanha para tentar expulsá-los ali do território dos Sassânidas. Bom, aí o Vararanes partiu dessa para melhor, e quem se tornou o novo rei Sassânida era o Isdigerdes II, e começou seu reinado em 439.
que também vai ser marcado pela defesa da fronteira oriental contra os Tidaritas, e ele também vai ter um confronto contra o Império Romano do Oriente, que na época era reinado pelo Teodósio II, o filho do Teodósio, que assumiu o lado oriental do Império. Essa briga, essa disputa aconteceu por conta de pagamentos de tributos que os sassânidas deveriam pagar aos romanos, bom, que não foram pagos. Essa batalha ela durou algumas semanas no ano de 441. Nessa década de 440 também aconteceu dos sassânidas terem que lidar com uma revolta que aconteceu na região da Persamênia, aquela região que eles conquistaram dos romanos e que foi motivada por questões religiosas. Bom, existia uma postura mais rígida com relação aos cristãos naquela região, e isso mais pelo lado do ministro supremo, que era o Missir Nassé. Ele seria uma espécie de grão-vizir do mundo islâmico que surgiria na sequência, mas seria tipo uma espécie de grão-vizir primitivo, né? Então ele teria muito poder, muita influência na corte, e que ele passaria ainda muito tempo, muitas décadas, nos reis seguintes ele estaria presente ali na corte sassânida. O Isdigerd II foi o primeiro rei sassânida a ter inscrito o nome Cai em sua moeda, o que faria uma ligação direta com a dinastia Caianida, que foi a primeira dinastia persa antes mesmo da própria dinastia dos Aquemênidas, que foi a dinastia que iniciou o Império Persa. E essa dinastia ela é praticamente mitológica, já que ela é retratada no Avestá. Bom, depois tivemos o breve reinado do filho do Isdigerd II, que foi o Rosmidas III, que vai reinar de 457 até 459. E na sequência ele vai ser sucedido pelo Perozes I, que assumiu o trono em meio ali uma guerra civil. Nessa mesma época, a igreja cristã síria, que era chamada de igreja nestoriana, foi fundada no Império Sassânida. E essa igreja ela se desvinculou da igreja romana, o que tornou ali essa igreja a igreja cristã definitiva no Império Persa. Isso acabou depois sendo definido um pouco mais à frente no sínodo de Bedossapora, que aconteceu em 480. O que basicamente encerraria a perseguição aos cristãos, né, já que essa igreja nestoriana também tinha uma aversão à igreja ortodoxa do Império Bizantino, que seria a igreja ortodoxa grega. Bom, os reis persas eles não temiam mais essa ligação entre os cristãos e os romanos. Apenas na região da Persamênia, né, e era frequente essas perseguições, que aconteciam de forma sistemática, mas por conta ali dos zoroastras contra os nestorianos. Bom, no leste, o Perozes I conseguiu derrotar definitivamente os Tidaritas em 467. Já na região de Amudária, as coisas estavam bastante tensas com vários outros povos nômades. E depois o Perozes ele entra em uma dura batalha contra os Heftalitas. Bom, como eu falei no vídeo anterior, no século V, nós tivemos ali um período de paz com os romanos devido às circunstâncias que aconteceram nos dois impérios. No lado do Império Romano, as várias disputas pelo trono, né, com imperadores que nem esquentavam o trono direito, e no lado sassânida, esses outros grandes inimigos que estavam ali atacando o lado oriental do Império. Bom, em 484, o Perozes acabou perdendo a vida numa batalha contra os Heftalitas, que até recebiam um tributo dos sassânidas para deixá-los em paz. E esses Heftalitas vão ter influência aí no trono sassânida, que a gente vai ver agora. Bom, o sucessor do Perozes foi o Balas, que era seu irmão e que assumiu o trono, mas fica apenas por 4 anos, sendo derrubado pelo Cavades I em 488. Ele que era filho do Perozes e que havia sido ali preterido do trono. Bom, durante esse período surgiu um movimento no Império Persa chamado de Mazdiqueísmo, que foi fundado por uma figura controversa, meu profeta, chamado Mazaces.
E esse movimento ele era um movimento que tinha uma parte em cunho religioso e outra uma parte social revolucionário. E vai ter muitos adeptos ali das classes mais baixas do Império Sassânida. Os historiadores comparam até esse movimento como se fosse um comunismo primitivo. E esse movimento vai levar à queda do Cavades, porque ele vai apoiar esse movimento. E isso aí vai desagradar a nobreza e também lá o clero, como sempre. Mas o Cavades ele tem um apoio desse movimento, né, dos Mazidaquistas e também dos Heftalitas, inimigos ali dos Sassânidas. E aí seu substituto era seu irmão Zamasfis, que reinou de 496 até 499. Ele conseguiu estabilizar o império, mas acabou sendo derrotado ali, derrubado, destronado pelo Cavades, que retorna ao trono com o apoio dos Heftalitas. E aí ele conseguiu firmar a sua força diante da nobreza. Bom, a crise interna dentro do Império Sassânida não interferiu no exército, que acabou depois encarando uma batalha contra o imperador bizantino Anastácio I Dícoro, no ano de 502. Ele era chamado dessa forma porque ele tinha os olhos de cores diferentes. E aí, por conta, mais uma vez, daquela questão dos tributos que não foram pagos aos bizantinos, né? E aí aconteceu essa batalha em 503, com os sassânidas tomando a cidade de Amida. E os bizantinos contra-atacaram com um exército que contava com 50 mil homens, mas devido ao desentendimento entre os generais, esse ataque falhou. Mas depois os bizantinos conseguiram estabilizar a situação. Mas o Cavades ele teve que se focar em outra situação que estava acontecendo no norte da fronteira, contra um ataque dos hunos, onde depois, por conta disso, seria feita uma trégua com os bizantinos. E essa trégua de paz duraria de 506 até 526. E aqui não era vantajoso nem para um lado nem para o outro estar brigando, tendo ali outras ameaças. Essas lutas só retornariam por volta de 528 e aconteceriam ali na Mesopotâmia e também no Cáucaso. Aí o Cavades I acabou falecendo em 531, mas as grandes batalhas vão continuar com o seu filho Cosroes I, considerado o maior rei da história dos Sassânidas. Agora vamos ver o reinado do Cosroes I, que era conhecido como o Anus Shirvan. Seria com a alma imortal, que reinou de 531 até 579. Cosroes I foi um grande oponente do também nada menos grandioso imperador bizantino Justiniano. Durante o seu reinado, o Império Sassânida atingiu seu apogeu. Em 532 foi feita a paz eterna com Justiniano, que havia herdado o trono do Justino I, que tinha sofrido ali várias derrotas para os persas depois que o acordo de paz anterior havia sido desfeito. O Justiniano ele tinha ambições no Ocidente, então existiam os reinos bárbaros que estavam sendo formados no antigo Império Romano do Ocidente. Então para ele o foco era lá, que ele queria recuperar aqueles territórios. Por isso foi feito um acordo de paz. Você tinha ali os reinos dos, por exemplo, dos visigodos na Espanha. A gente viu ali dos vândalos, que também começou ali na Espanha, depois foi para a África, né? Ficou ali sediado em Cartago, como nós vimos aí nas duas últimas mini sagas aqui nos especiais. E aí ele teria feito, na verdade, esse acordo, que seria um acordo que duraria 7 anos, que, bom, no projeto dele seria o tempo que ele precisaria para derrotar esses reinos bárbaros. Mas acabou não sendo assim, né? E aí os Sassânidas, já na versão persa, diz que o objetivo dele era realmente fazer uma paz eterna, né? Que foi chamada assim o acordo, né? Paz perpétua ou paz eterna. Bom, em 540 os Heftalitas deixaram de ser uma grande ameaça, já que os Sassânidas voltariam a enfrentar os bizantinos. Bom, Cosroes I ele acabou quebrando aquele acordo de paz de 8 anos com os bizantinos e marchou até a Síria,
aproveitando-se que os bizantinos estavam ocupados enfrentando os ostrogodos na Itália. E aí os bizantinos não podiam conter os avanços dos sassânidas e a cidade de Antioquia na Síria foi saqueada e conquistada pelos persas. O Cojós ele aproveitou e saqueou outras cidades bizantinas, não restando outra alternativa para o Justiniano, e seria chamar o seu mestre de ofícios, que seria o mestre do exército bizantino, o chefe principal, que era o Belisário, que estava nessas campanhas no Ocidente, para voltar para o Oriente e enfrentar os persas. Essa batalha ela se estendeu de Lásica, antiga Geórgia, existia um reino por lá e ficava no Mar Negro, e ela foi até a Mesopotâmia. Foi uma batalha bem extensa. E essas batalhas foram novamente interrompidas, pois nenhum dos dois lados estava conseguindo ter vantagem decisiva. Então foi feito um novo acordo de paz agora em 562, com o Justiniano dessa vez tendo que concordar em pagar tributos aos sassânidas, mas ele conseguiu manter o controle de Lásica. Já no noroeste, na década de 560, o Cozóis finalmente conseguiu derrotar o reino Heftalita com uma aliança que ele fez com os Goturgos. Goturgos que eram liderados pelo seu Khan, que era o Cisíbalo. Os Goturgos que depois viriam a se tornar inimigos dos Sassânidas. Em 572, o sucessor do Justiniano era o Justino II, que parou de pagar os tributos aos sassânidas e, já sabem, levou a uma nova guerra. Os bizantinos se aliaram temporariamente aos goturcos, colocando Cojós em duas frentes de batalha, que era uma coisa que os sassânidas evitavam ao máximo, mas foi inevitável. Mas mesmo assim, em 573, o Cojós ele consegue vencer a primeira fase da batalha, levando os dois inimigos a grandes baixas. Ele conseguiu tomar a fortaleza de Dara em 573 e levou ao Justino II, era o imperador bizantino, a um colapso nervoso e que consequentemente ele também iria perder o trono devido a isso. Bom, ele foi sucedido pelo Tibério II, que deu a continuidade à guerra. Os persas continuaram com algumas vitórias no início de 575, mas logo em seguida eles acabam sofrendo uma grande derrota para os bizantinos na Batalha de Melitene. Foi lá que o Cosroes escapou ainda com dificuldade, mas sobreviveu. Mas de qualquer forma, essa batalha não encerrou a guerra, que se arrastaria ainda por mais 2 anos. Perto do fim do reinado do Cosroes I, ele conseguiu se firmar na costa sul do Golfo Pérsico e no sul da Arábia. Bom, existia um reino chamado Reino Imarita, e esse reino havia se tornado um reino vassalo dos persas. A história desse reino era o seguinte: esse reino Imarita eles foram derrotados pelo reino Ashum, que ocupou seu território. Esse reino Ashum era um reino da África, que existia ali onde era a Etiópia. E aí os Imaritas pediram ajuda aos sassânidas para expulsar os Ashumitas do seu território. E aí os sassânidas ajudaram. Em troca, os Imaritas se tornariam um reino vassalo do Império Sassânida. E aí durante esse período os reis Imaritas eram vassalos dos sassânidas, até o último rei Imarita vassalo falecer. Então quando isso aconteceu, o território dos Imaritas foi anexado ao Império Sassânida, se tornando ali uma satrapia persa. E esse território seria equivalente a uma parte de Omã e uma outra parte ali do Iêmen. Bom, com relação à política interna do Cojós, ele tinha ali o apoio da nobreza e ele resolve fazer algumas reformas. Uma dessas reformas foi uma reforma tributária que era baseada em um sistema tributário romano extremamente complicado que foi criado já no fim do Império Romano. A outra reforma foi a criação de 4 distritos militares. Bom, essas reformas acabaram não dando certo, já na década de 570, principalmente as militares, pois os comandantes passaram a ter muito poder.
Bom, Cojóis faleceu deixando para trás um império muito poderoso e também cansado de tantas guerras, principalmente aí as guerras romano-persas, que acabaram abrindo no futuro o caminho para a expansão islâmica. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a última parte da história dos Sassânidas na próxima quarta-feira, onde nós veremos o reinado do Cojóis II e a sua guerra contra o imperador bizantino Heráclio, e também veremos o fim do Império Sassânida. Para quem acompanha a saga bizantina, estarei de volta no sábado e vamos ver a terceira parte da história do reinado do Manuel I Comneno. E quinta-feira lá no IGTV tem um curta com Zelota referente a este vídeo aqui. Então a gente se vê agora no sábado. Para quem não acompanha a saga bizantina, faça o convite que tem muito conteúdo interessante lá. A gente não vê só o Império Bizantino, vê outras civilizações também, tem outras histórias paralelas que acontecem. Então a gente se vê agora no próximo sábado. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.